cultural. Até o dia 25 de outubro, a música, o teatro, a literatura, o artesanato, o audiovisual e o patrimônio cultural do território chegam à sua casa através do YouTube. Nosso mosaico é composto por espetáculos teatrais, oficinas formativas, sarau de poesia, feirinha virtual e muitas outras atividades. O projeto desafia artistas e coletivos a se expressarem no mundo virtual, experimentando linguagens, formatos e novos futuros atravessados pela pandemia, apresentando conteúdos exclusivos para a web. O Mosaico Cultural é uma realização da Box Companhia de Arte, co-realizado pela Cervejaria Criolina e o Instituto Soma Cidadania Criativa. O projeto reúne esforços do mandato do deputado Leandro Grais em injetar recursos na economia cultural do Distrito Federal em tempos difíceis para esse setor gravemente impactado pela crise econômica atribuída ao novo coronavírus. Tem fomento da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, do Governo de Brasília. Mosaico reúne os coletivos Associação dos Amigos do Centro Histórico de Planaltina, Celeiro das Antas, Cia Fábula, Criolina, Ibraz, Movimento Supernova, Rádio Utopia FM e Sou Brás. Apoio, Grande Circular, JM Tecnologia em Eventos, Luz em Movimento, Mix Atu, Prisma, Produça e Um Nome Produção e Comunicação. Acompanhe a programação completa do evento em mosaicoculturaldf.com.br e se inscreva aqui no canal, marcando o sininho para poder acompanhar todas as nossas lives. Realizado pelo Ibraz de São Sebastião, Canto no Seu Canto apresenta um curso completo de técnicas vocais para 20 jovens de todo o Distrito Federal, com aulas teóricas de segunda a sexta e prática vocal aos sábados com convidado especial. A atividade pretende formar novos cantores para projetos solo ou em coro. O curso é ministrado pelo pedagogo e regente Júnior Prudêncio, atuante na educação musical há 16 anos. Quem o acompanha nas aulas online é Vitor Júnior, pianista e professor. Confira agora mais uma aula da super oficina Canto no Seu Canto. Se o mundo inteiro me pudesse ouvir, tenho muito pra contar, dizer que aprendi. E na vida a gente tem que entender que um nasce pra sofrer, enquanto o outro ri. Quem sofre tem que procurar, pelo menos vir achar razão para viver. E na vida algum motivo pra sonhar, ter um sonho todo azul, azul da cor do mar. Boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o projeto Canto no Seu Canto e nesta noite nós temos uma convidada super especial. Bem-vinda, Soiane. Obrigada, João. É uma alegria imensa ter você aqui. Alegria minha. A Soiane já é uma amiga pessoal e a gente convive nos aspectos cristãos da igreja e outras atividadezinhas. De vez em quando a gente se reúne também para fazer uma comidinha, tocar violão. O esposo da Soiane também é músico e o Gil toca
baixo. Baixo, violão, guitarra. E a Soiane é fono, minha gente. E aí eu pedi para vocês nas nossas aulas, e aqui nós estamos aqui na nossa penúltima live nesse sábado, e eu pedi para vocês aguardarem aquelas perguntas de como cuidar da voz? Como que funciona o ouvido? É importante escutar? Não é importante escutar? Como que funciona isso? Qual é o cuidado que eu tenho que ter com a minha audição? Qual é o cuidado que eu tenho que ter com a minha voz? E aí eu pedi, segura um pouquinho que nós vamos ter uma pessoa muito especial, e aqui está a nossa pessoa especial, que vai nos ajudar a refletir um pouco esses aspectos da escuta e da nossa voz, dos cuidados da nossa voz. Vamos fazer algumas perguntinhas, vamos deixar a Soiane desenvolver o tema também, e a gente, meio que de forma abusada, vai entrando um pouco no tema dela e também tirando as nossas dúvidas, né, Soiane? Estamos aqui para isso. Júnior, muito obrigada pelo convite. É uma honra fazer parte desse projeto tão bacana, e a gente está aqui para conversar, bater um papo legal sobre saúde vocal e também um pouco sobre saúde auditiva. Perfeito. Eu vou deixar que a Soiane se apresente. Desculpa, gente. Olha o Vitor ali no fundo, tocando seu belíssimo piano também, nos acompanhando. Penúltima live, né, Vitor? Logo, logo o nosso projeto acabou, infelizmente. Mas nós estamos aqui, então, para fazer essa live bem bonita para vocês. Tudo bem? Então, obrigado você que nos acompanha. Obrigado ao pessoal desse coletivo lindo que é o Mosaico Cultural, que vem trabalhando tantos vieses da cultura de forma online, colaborando com o pessoal da cultura e, claro, levando arte, formação, música, estética, o talento teatral, contação de histórias, feira, tanta coisa bonita tem acontecido. Então, vamos começar? Soiane, bem-vinda então mais uma vez agora. Obrigada. De forma bem formal, desculpa a redundância, mas para a gente poder começar, se apresenta um pouco para o pessoal, fala quem é você, da sua formação. Já falei do seu esposo que também é músico, então a Soiane bebe da música também, ela tá lá escutando. O marido dela fica meio que brincando com ela, que ela não tem jeito, né, Soiane? Eu não tenho afinação. Então, meu marido, eu sou vítima de bullying. É vítima de bullying musical, viu, gente? Apesar de gostar muito dessa área, gosto muito da parte de voz, mas não tem esse dom para cantar tão bem quanto o Júnior. Então, fala um pouquinho de você, da sua formação. Você não é natural aqui do DF também. Acho que é legal a gente falar um pouco também com o pessoal sobre isso. E fique à vontade para ir desenvolvendo o tema. Obrigada. Então, eu me chamo Soiane, sou fonoaudióloga, sou formada na FGU em Umuarama, no Paraná. Trabalhei um tempo lá e vim a Brasília, né, devido à transferência do meu esposo. Estamos em Brasília há 5 anos, sou formada há 7 anos. Atualmente, apesar de gostar muito dessa parte de voz, atualmente eu trabalho com a parte de áudio, sou especialista em audiologia clínica e trabalho com a reabilitação auditiva. Pacientes que têm perda auditiva e precisam usar aparelho auditivo. Então, essa parte, né, Júnior, a gente estava comentando antes de iniciar a live sobre a saúde auditiva, a importância do ouvir. E a clínica que você trabalha fica aqui, fica onde, Soiane? Qual é o nome da já clínica? Estava esquecendo disso. Acho que é legal a gente falar. A clínica se chama Audibel. A Audibel Aparelhos Auditivos tem 2 unidades, uma em Taguatinga, mas eu trabalho na da Asa Sul, na Torre do Shopping Pátio Brasil. Pronto, se alguém precisar de uma audiologista, isso né? aí. Eu acho que é mais ou menos isso, acertei. Procure a Soiane lá na Audibel, lá no Pátio Brasil, que ela vai atender vocês com carinho, tá? É uma honra. E então eu trabalho com essa parte de reabilitação auditiva. E a audição está muito ligada em tudo na nossa vida, né? É um órgão, um sentido que a gente precisa cuidar. E a saúde auditiva, para cuidarmos, para mantê-la em aspectos ideais, né? Que a gente fala hoje, o adulto até 25 decibéis, que não, gente, parece que é muita coisa, mas não é. Então, é muito fácil ter perda auditiva ou por trauma acústico ou por mau hábito, né? Então, acima, vamos entender, gente, a Sandra começou a falar um pouco sobre isso, que existia, ela não soube dizer, né, Vitor, a quantidade, quantos decibéis que a pessoa poderia ter algum tipo de trauma auditivo. Acho que eu posso dizer esse termo? Trauma auditivo? Pode dizer. Então, acima de 25 decibéis de som, de intensidade, de uma certa frequência sonora, eu não vou dizer que só um som, ou uma música, uma banda, isso podem ser vários fatores, uma buzina muito alta, não sei, né, talvez quem trabalha
no caminhão e fica aquele barulho interior do motor do caminhão, não sei, enfim. Acima de 25 decibéis, o adulto, ele pode ter uma... Como Não, que funciona até isso? 25 decibéis é o padrão da normalidade. Então, quando a gente faz lá a audiometria, né, que é o exame para avaliar a nossa audição, que vai de 250 Hz a 8.000 Hz, precisa estar até 25 decibéis para ter uma audição normal. Abaixo disso já é classificado como perda auditiva. E aí, grau leve, moderado, severo e profundo. Mas em relação à exposição ao ruído, acho que foi essa a pergunta, perfeito, né? isso. Exposição ao ruído vai depender muito, a intensidade, o volume, né? Do tempo. Então, qual o tempo que essa pessoa vai estar exposta ao ruído? E aí, isso vai influenciar muito. O Entendi. tempo de exposição com a intensidade. Perfeito. Tá? Assim, é difícil falar, porque se a pessoa ficar exposta, vamos supor, a 8 horas de trabalho ou um tempo num show a um ruído de 110, 100 decibéis, que é muito alto, né? Muito. A 3 horas, 4 horas, se isso acontecer repentinamente, é um prejuízo para a saúde auditiva. Entendi. E quando é que a pessoa... Bom, aí nós estamos falando, e eu recordo os alunos nesse momento, que nós sempre falamos que cantar é primeiramente ou primordialmente escutar e repetir, né? Então a gente precisa muito da audição e desse cuidado com a saúde auditiva para a gente poder ter também uma prática vocal. Ter uma boa afinação, ter uma boa articulação, uma boa colocação vocal. Você precisa se escutar, mas também precisa escutar o outro instrumento que te acompanha, a outra música que você está interpretando. E é isso, Yane. Quais são os cuidados que a pessoa precisa ter assim, com a audição? Sim. Primeiro, fazer o exame, né, uma vez por ano. Isso é o mais importante, até para a gente saber, existe ou não a perda auditiva. Tem casos de perda auditiva na família? É mais um fator importante a observar. Fica exposto ao ruído, é músico, trabalha em ambiente com barulho? Mais um fator importante. Então, além do exame, evitar essa exposição a longo prazo, né, a um tempo maior. E, claro, não colocar cotonete, não passar cotonete. Eu ia perguntar justamente isso. Como que funciona agora os cuidados com o ouvido? Veja bem. Então, algumas pessoas têm o hábito, digamos assim, de ficar limpando o ouvido. Como é que limpa? Como é que cuida da higiene do ouvido? Júnior, você já ouviu aquela história? O ouvido se limpa com o cotovelo? É mais ou menos isso, gente. O ouvido, ele não precisa das hastes de algodão, né? Que são os cotonetes. Após o banho, passa a toalha no dedo e passa no ouvido. Isso é o suficiente. Lembrando que a nossa cera é uma proteção contra a entrada de corpos estranhos, insetos e tudo mais. Então a gente precisa de um pouco de cera. Quando você tira aquela cera e de repente que você... Não sei, às vezes eu sinto alguma coisa, assim, Sim. quando eu vou passar a toalha, eu vejo que tem uma cerinha ali. Ela tem que permanecer? Essa cera que você consegue tirar com a toalha ou até a gente vê no travesseiro, é normal porque ela já estava perto da extremidade para sair. Agora, cutucar, tirar com cotonete, com um grampo de cabelo, jamais. Porque isso pode acarretar um problema. Pode acarretar um problema, uma perfuração timpânica, né? Que é um problema muito grave, então não pode, gente. A cera, ela pode entrar no ouvido e causar algum problema? Não. Até o tímpano, da entrada do conduto auditivo até o tímpano tem um espaço, digamos assim, razoável. É muito difícil ela chegar lá no tímpano para acontecer essa perfuração. A maioria das perfurações acontecem ou por corpos estranhos ou por otites, né? Que são as infecções que não cuida e aumenta. Entendi. E nada de ter uma otite, uma dor de ouvido, uma infecção de ouvido e ir na farmácia e comprar um remedinho para pingar? Nada, gente. Sem um profissional? Não. Dor de ouvido, médico otorrino, né? O otorrinolaringologista que cuida. Então, qualquer coisa, qualquer corpo estranho dentro do ouvido, quem tem que tirar é o médico. Bacana. Agora eu fiquei mais curioso ainda com a questão auditiva. Aqui, quando tem alguns sinais, acho que a palavra é essa, alguns sinais que a pessoa pode perceber que ela está tendo uma perca auditiva? Não sei, quando a pessoa procura vocês, quais são os sinais mais
frequentes ou recorrentes, né? Acho que a palavra que cabe é essa. E, além disso, tecnicamente dizendo, tem alguns aspectos que a pessoa tem que observar para saber se ela está perdendo, está tendo uma perca auditiva? Tecnicamente, assim, é um pouco difícil. Mas, como que as pessoas notam? Começa a perguntar demais né? Ou então, esse barulhinho. Alguém, tá ouvindo esse barulhinho? Não, não tô ouvindo. Tá todo mundo ouvindo e ela não. E ela não. Então, esse também é um fator importante que as pessoas notam. Eu posso estar com perda auditiva. E muitas pessoas também, Júnior, tem o zumbido, né? Que é aquele barulhinho sempre no ouvido. Sim. Então, quando a gente está numa balada, numa festa, sai da festa, tem essa fadiga auditiva, o zumbido pi no nosso ouvido. Fui para casa, passou, o zumbido tá até hoje. É mais um fator importante para investigar. Caramba, entendi. Bom, então nós estamos aprendendo um pouco aqui primeiramente, sobre a saúde auditiva, hein, minha gente? Tem que cuidar do ouvido bonitinho, nada de ficar estocando ali o ouvido com cotonete. Agora é engraçado, né? A gente consome o cotonete, né? Consome. Que engraçado. Eu mesma até, eu saber disso, né? Que a gente aprende na faculdade, que não pode, eu usava. Hoje eu não uso mais. Meu esposo adora. Mas eu tenho que esconder, eu não comprar. Muito bem. Então, há uma grande importância em cuidar da nossa saúde auditiva para o canto, porque cantar é primeiramente ou primordialmente escutar e repetir. A partir do momento que a minha escuta, que a minha audição é bem cuidada, eu vou ter uma escuta cada vez mais limpa, cada vez mais clara. Eu vou conseguir perceber com mais sensibilidade a onda sonora que me circula. Em especial a onda sonora que nos faz cantar. E aí a gente tem a afinação, que precisa da onda sonora, que precisa dessa sensibilidade sonora, viu, minha gente? Bom, eu acho que é bacana. Se alguém tiver alguma dúvida a mais aí, coloca aí nos comentários aqui embaixo. Depois a gente vai tentar responder em alguma aula. Ou mande pra gente um e-mail que a gente vai tentar depois repassar pra Soiane, né? Muito legal. E ela nos ajuda. Ou se não, procura a Soiane também lá no trabalho dela, lá no Pátio Brasil. E a gente vai poder conhecer um pouco mais dessa questão auditiva, que é muito importante para o canto. E a voz? Vamos falar um pouco sobre a voz? Ela agora, é a grande Soiane? chave, né? Ela é, como eu falei, da audição, que é super importante, a nossa voz também. A nossa voz expressa tanta coisa, expressa se a gente está bem, expressa nossas emoções, e o timbre também, que é muito importante, né, Júnior? Engraçado que quando a gente liga para alguém, a gente consegue reconhecer pelo telefone que a pessoa não está bem. Não. Então, Perfeito. Né? Júnior, tudo bem? Não, tudo bem. Mas sua voz tá meio estranha hoje, você tá bem? Então, a nossa voz é a nossa identidade. A gente falou sobre isso na aula, Soiane. Até a gente estava conversando aqui nos bastidores antes de começar a live, pessoal, sobre essa questão do timbre, né? Que é a identidade da pessoa. Não sei se existe um outro termo mais técnico, não, mas aqui a gente gosta sempre de tratar a voz como a identidade da pessoa, né? Sentimental e a identidade como se fosse uma digital, por exemplo, né? Claro, com certeza. Eu tenho uma irmã gêmea, né? Uhum. E aí todo mundo fala, a voz de vocês é completamente diferente. E de fato, apesar de sermos praticamente idênticas, a voz é muito diferente. Então, voz realmente é identidade. É uma pessoa, a gente ouve a voz, nossa, é o fulano que tá falando. Só aí, na sua opinião, é possível mudar o timbre? Não. Fisiologicamente dizendo, o timbre não muda. Não se muda timbre. Existem exercícios vocais para melhorar a ressonância, né? Uma voz anasalada, mas timbre... A gente não muda. A gente não muda. E como é que a gente pode cuidar da voz? Ajuda a gente. Vamos lá, cuidados com a voz. E cuidar com a voz. O grande cuidado básico é a hidratação, né? Água. Muita água. Lembrando que a prega vocal, né, que produz o som da voz, ela é um músculo. E os músculos precisam ser hidratados. Então, água, muita água. A água melhora a vibração, melhora a elasticidade de prega vocal. Então, água, muita água. Evitar, por exemplo, vou cantar há muito tempo, vou cantar hoje 4 ou 5 horas. Evitar alguns alimentos no dia ou então antes do canto. Café acumula muito muco. Então, a pessoa que toma muito café, principalmente antes de cantar, ela fica
pigarreando, porque acumula o muco. Bebidas, né? Um grande mito, né, Júnior? Que o conhaque, bebidas quentes. Eu já vou... O que fala? Esqueci. Eu vou cantar e vou aquecer um pouquinho. Eu vou aquecer. Nossa, que branco. Hoje eu bebi muito café, eu tô com um pouquinho de pigarro. Bebi muito café mesmo. Aí, ó. E aí Cafeína, é verdade, né? gente, é cafeína. Agora a questão da bebida é isso, né? Aqui É. na aula, eu não sei se eu disse isso, mas é bem provável que eu tenha dito que para aqueles que fazem uso de uma bebida alcoólica, tentar não tomar bebidas geladas, porque você aquece, vai jogar um banho de água fria nas pregas vocais, mas que talvez uma bebida quente poderia ajudar. Não ajuda. Não ajuda, é mito. É mito. Lembrando Vamos que, desconstruir os mitos. como eu disse, a água é importante, é uma hidratação. Mas pensando em anatomia, o líquido não passa pela prega vocal. Então, perfeito. é uma hidratação indireta à água. Da mesma forma que o café, bebidas alcoólicas fazem mal à voz. Então, não beber antes de cantar. Até porque a bebida alcoólica, ela causa Ela desidrata, né? Desidrata e a pessoa fica um pouco mais... Fica bêbada, né? Então, já não tem mais esse É a palavra controle... essa. Esse controle neurológico tão importante. E aí a pessoa começa... O bêbado, o que a gente lembra do bêbado? Que ele fala com aquela voz meio assim. Então, já é um descarte. Não beber antes de cantar. E é um mito que bebida quente, o conhaque, por exemplo, ajuda ou aquece a voz. Mentira, mito. gente. É mito. Mito. Então, vamos Mito. desconstruir isso já, né, Sai? Vamos desconstruir isso. Aí eu fiquei curioso agora, que ela tá falando da hidratação com a água. A gente vê de vez em quando, é possível ver grandes cantores... cantores famosos, vamos falar assim, não grandes cantores, porque existem grandes cantores que não são famosos, mas Verdade. são grandes, né? Grandes cantores. Grandes cantores, não, grandes cantores. Então, normalmente tem um acompanhamento de uma fono, isso é muito legal, acho muito bacana, e de um professor de canto. A Ivete Sangalo, que é a mais famosa, a gente vê muito isso, a fono acompanhando, e ela anda com um aparelhinho de nebulização. Eu não sei, como que é o nome? Portátil? Acho que é um portátil, né? E aí ela faz aquela absorção, né, do soro, né, ali. Que é ótimo. Se não me falha, a memória é sem nada, é só o soro fisiológico. Só soro fisiológico. E é bom isso. É ótimo. O que acontece? É uma hidratação muito rápida, né? Então, precisa de não conseguiu fazer esse repouso, precisa da nebulização, é muito rápida. Então, hoje é muito mais usado do que antigamente. Outra coisa também que hoje está muito em alta com esses cantores famosos é o laser, né? A laser terapia. Ai, gente, não conhecia, tá? Vamos conhecer agora. Laser terapia. A laser terapia. Tem muitos estudos ainda relacionados para a saúde vocal, mas já tem dado resultado. É uma coisa que tem usado bastante. Isso para quê? Para hidratar? Para tirar muco? Como que funciona Desaquecer, isso? Né? Desaquecer. É muito... Eu não sei, Júnior, te falar o que ele vai agir diretamente. Sim. Mas é uma coisa que eles estão usando bastante. E que está começando a crescer. Está começando a crescer. Olha que interessante. Laser terapia. Guardem isso. Eu ainda vou ficar com a hidrataçãozinha da nebulização portátil, que eu acho que vai ser mais tranquilo. Muito bom, gente. Então a gente está aprendendo aqui um pouquinho sobre esse cuidado e estamos começando a falar sobre hidratação. Um outro amigo meu, professor de canto, ele costuma fazer uma hidratação bem eu achei bem legal. Que ele pega um chumaço de algodão, perdão pelo... gente, ele pega um chumaçozinho de algodão, molha no soro, aí o aluno coloca numa narina e ele fica... Aquelas gotículas vão entrando devagarzinho ali, hidratando as vias. Você já viu alguém fazer isso? Nunca vi, mas não deixa... Digamos que é uma nebulização caseira. Eu tô achando que sim. Mas eu acho que é válido, não é? Porque ele devagarzinho, aquelas gotículas vão entrando, o corpo vai absorvendo devagarzinho. Sim, até porque a gente tem essa ligação da rinofaringe, né? Ah, perfeito. E aí, não conheço essa técnica, mas se o pessoal tá usando aí, deve melhorar, né? Sobre a hidratação ainda, enquanto cuidado com a água, existe uma forma de beber água? Tipo, a pessoa tem que beber na água aos poucos, ela pode beber muita água. Você conhece? Como que funciona isso, quando a gente pensa em hidratação das vias, assim? Por exemplo, quando a gente tá com pigarro,
O pigarro, gente, ele é um trauma. Então, a prega vocal ali tá como se estivesse dando soco, né? Uma prega vocal com a outra. Com o pigarro, o que a gente orienta? Ao invés de pigarrear, que é beber golão de água, para ver se o muco desce. Uhum. Aqui nas aulas, inclusive, para ajudar, para que o muco se desprenda, nós ensinamos um exercício aqui, não sei se vocês fazem lá no trabalho de vocês, que é o vrum. Sim. Ao invés de pigarrear, você faz uma vibração para que descolhe um pouco esse pigarro, né? E aí você bebe a água e desce, você fica livre dele. Porque às vezes, por exemplo, quem tá com muco não pode fazer nenhum tipo de exercício. Então, toma água, ao invés de ficar fazendo... É um truque. E também, por exemplo, pessoa que fica nervosa, boca seca. Quem nunca, né? Fica nervosa. Até hoje isso acontece comigo, tá, gente? Comigo também. Acontece muito. Então, beber água aos pouquinhos. Pra ir hidratando a boca e não deixar a prega vocal ficar tão ressecada. Perfeito. E também, Júnior, outra coisa que é um grande mito são o uso das pastilhas, né? Então, acordei meio rouco, hoje preciso cantar, vou lá e chupo uma pastilha. Que nada mais é que amortecer, ela dá aquele efeito anestésico no momento. E tem algumas, inclusive, que vêm com anestésico, né? Exatamente, tem uma de gengibre, própolis, né? Mas não, gente, isso é um mito. Ela vai dar esse efeito anestésico, eu vou fazer uso da minha voz, vou cantar... Não sei, porque tá mascarado, não sei como minha voz realmente está. Passou o efeito, vai provavelmente ainda estar pior do que estava. Eu não uso nenhum tipo de pastilha, porque eu também não acredito nesse efeito dela, né? O corpo humano, por si só, ele já tem um processo de superação de um determinado trauma ou de um processo... eu não sei se a palavra certa é infeccioso temporário, mas de algum processo causado por alguma bactériazinha, não necessariamente algo que precisa de um tratamento com antibiótico, mas o próprio corpo ele vai se defendendo, não é verdade, Sóia? Exatamente. Ele vai se defendendo. E vai voltar, né? Rouquidão nem sempre é patológico. Às vezes é porque fez mau uso, ou uma rinite alérgica, ou exposição ao ar-condicionado. Tem pessoas que são muito sensíveis a baixas temperaturas. Então, ficou um pouquinho no ar-condicionado, fica rouca. Bebeu muita água gelada, fica rouco. Então, respeitar esse período é importante. Eu também acredito muito nisso, né? E, tecnicamente, a Soiane está nos ajudando com isso. Gargarejos, por exemplo, com infecções de garganta, né? Primeiro que eu não gosto mesmo do uso de antibióticos para tratar infecções de garganta. Aí tem umas receitinhas caseiras, a Soy pode nos corrigir e nos ajudar com isso. Mas, por exemplo, a que eu mais gosto de fazer e eu realmente vejo o resultado é a água morna, o vinagre e um pouquinho de sal. Eu acho impressionante, o efeito é muito legal, o resultado é muito legal quando você está com a garganta doendo. Eu não estou falando de uma infecção, porque realmente a infecção você tem, na minha opinião, também, enquanto professor, enquanto técnico, não sei se a Soiane concorda, enquanto profissional dessa área, desses cuidados, que você tem que procurar o médico mesmo e ver, ainda mais quando tem placa. Você tem que descobrir qual é a bactéria que está causando aquilo, qual é o antibiótico certinho que vai usar, né, Soiane? Exatamente. E cuidar esse pós, né? Então, tô com uma rouquidão ou tô com ardor, né? Tem tantas coisas que a gente sente. Cuidar, ir ao médico. Não, mas o fulano tomou isso e melhorou. Não, gente, não é assim, né? Perfeito. A gente falou também que a gente precisa ter aquele cuidado com o aquecimento da voz antes do processo da voz falada. Se você vai falar muito tempo, faça algum aquecimento, dê uma alongada na musculatura dessa região, porque a gente não pode esquecer que a produção vocal tá nessa região de laringe, glote, subglote, claro, passagem de ar pelas pregas vocais, né? E aí você tem que ter um cuidado de preparar todo o seu aparelho fonador ou fonatório, né? Sim. Para o trabalho da voz falada como o trabalho da voz cantada. E já que você entrou nessa parte, né, de cabeça e pescoço, roupas, né, Júnior? Então, roupas muito apertadas na região do pescoço e do diafragma,
Principalmente mulheres, né? Que gostam de pôr um colar mais apertadinho, uma blusa, uma saia mais apertada. Quando eu vou cantar em casamento, eu afrouxo a gravata, viu, gente? É. Porque é muito difícil cantar com tudo te apertando ali. E não faz bem, né? E a mulher, principalmente, usa muito colar, muita gargantilha, Muito. ou roupas muito que te prende demais. Não é legal. Calça, saia muito apertada aqui na região do diafragma, não deixa ele trabalhar da forma que deveria. E outra coisa que a gente às vezes nem liga é o salto, né? Mulher às vezes está com salto, está com uma postura inadequada. E aí, gente, como que vai cantar ou até mesmo falar com uma postura ruim? E o salto tem uma questão da beleza aí, mas sinceramente, em relação à voz cantada, eu não vejo grandes vantagens, não. A Janayara, que veio, esteve conosco nas lives, Sim. que você conhece, Soy, ela sempre vai cantar com saltos Saltinho. mínimos. E normalmente são saltos, como que vocês falam? Agulha é aquele fino, né? Isso. Não é salto agulha. Salto bloco. Ela usa uns saltos assim grossos. Para nós que não entendemos muito, é um salto realmente mais grosso. E ela fala: não, amiga, é muito mais confortável para mim. Eu fico com a postura mais relaxada, porque eu acho que o salto também dá uma tensão, Dá uma né? tensão. E a no gente fica corpo. ali, fica nervoso às vezes pra cantar. E aí junta o salto, já fica aquilo ali preso. E a gente precisa cuidar. Então é muito importante. Isso da calça que a Soy fala em relação ao diafragma, lembra que nós falamos que a melhor forma de respirar, a melhor forma de trabalhar ar, extensão de ar para a nossa voz é a respiração pelo diafragma ou a chamada intercostal, né? Exatamente. E aí a gente falou isso nas aulas, sabe, Soy? Pode me corrigir, fica à vontade, tá? A gente falava muito sobre essa importância que ali até os 9, 10 anos, pelo menos nas minhas pesquisas e no meu olhar, as crianças respiram muito pelo diafragma, né? Muito. Chega a ver a barriguinha, né? A barriguinha. Uhum. Aí comentei com eles, inclusive, na aula sobre respiração, que quando o pai e a mãe, pelo menos na minha época dos meus pais, né, quando eu era um pouco mais jovem, ia olhar um dos filhos no berço, na cama, percebia se a barriguinha estava subindo e aconteceu com você, com seu pai e sua mãe? Exatamente. E aí, com o passar do tempo, eu até expliquei que provavelmente devido à correria do dia a dia, a gente para de respirar. Ou seja, não para de respirar pelo diafragma, pelo amor de Deus. Mas a gente para de perceber mais o diafragma, de ter uma respiração mais focada no diafragma e começa a respirar aqui, ó. Uhum. E aí a gente vai ter menos ar, só. E foi isso que a gente comentou com o pessoal também. Exatamente. E outra coisa que você entrou, Júnior, falando dos seus alunos de 9, 10 anos, é importante a gente falar sobre a muda vocal, né? Que acontece aí por volta de 10, 13 anos. Nos meninos, ela é mais aparente, então parece aquela voz flutuando, hora grave, hora aguda. Nas meninas, embora exista, é muito menos aparente. Uhum. As mulheres, elas vão passar por um momento de mudança vocal maior na menopausa, onde a voz fica mais grave, tende a ficar mais grave, né? Uhum. É por isso, então, talvez, que nos estudos na pedagogia vocal, a gente fala que com o passar dos anos, e esse é possível, a altura da voz da pessoa, a extensão vocal dela, quando eu falo assim, quando nós falamos de extensão vocal, vale a pena aqui lembrar que quanto mais as pregas vocais conseguem esticar, ficam mais tensionadas, mais agudo e mais facilidade aquela pessoa tem para poder desenvolver. Então, é possível que com o passar dos anos, com a idade, no caso das mulheres já na menopausa, nessa mudança hormonal, o tom da voz, a extensão diminua, a tensão das pregas, as pregas vocais vão tensionar menos? Talvez tensionar menos, e a gente consegue perceber em mulheres já na menopausa, aí por volta, sei lá, 50, 60 anos, a voz mais fraca. Além de mais grave, mais rouca. Perfeito. Né? Claro, gente, que não é todo mundo, mas muitas mulheres a gente observa isso. Em relação à muda vocal, gente, eu não sabia, sério, que o termo técnico dessa mudança, em especial dos meninos, dessa mudança da voz, se chamava tecnicamente muda vocal. Olha que legal. Tem um tempo, assim, o menino entrou na puberdade, a voz começa a mudar. Mas para a voz se adaptar, você sabe me dizer se ela tem um tempo para estabilizar a voz? Vai variar muito, né? Vai variar muito. Se entrou mais cedo ou mais tarde na puberdade. Mas por volta dos 15 anos a voz já está estacionada, né? Ou seja, então, sei lá, se o menino entrou aí na puberdade aí com 11, sei lá, 12, 13 anos, ele vai ficar uns 2 anos ainda a voz
meio que rateando, mudando entre o grave É. e o agudo? Vai. É assim? Vai, mais ou menos isso. Então, Vai os mudar meninos- muito de indivíduo para indivíduo, mas a média é essa. Os meninos não precisam ficar com vergonha, porque isso é natural, É natural, do corpo é um deles. processo. Nas mulheres também acontece, mas menos perceptível. Ah, perfeito. Bom, isso é super interessante. Vamos lá, o que mais que a gente pode, então, saber sobre esse cuidado da voz, sobre fisiologia da voz? Cigarro, né? Cigarro e voz também não combina, gente. A nicotina é prejudicial, a fumaça quente também. Então, quem fuma tem mais pigarro, tem mais tosse, a voz tende a ficar mais grave. Então, não é um hábito legal. Quem canta ou quem usa muito a voz falada é associar ao fumo. É É prejudicial prejudicial mesmo, não é? mesmo. Bom, eu lembro da minha mãe que fumava, mas ela já deixou de fumar há uns 20 e tantos anos, e realmente a voz mudava. E normalmente quem tem uma voz, uma pessoa que fuma também, é perceptível que ela tem uma certa rouquidão, né? Fica mais exato, rouco, fica né? mais rouco. O que que A acontece? voz falha mais Ela falha mais? por causa do contato da nicotina e a fumaça quente com a prega vocal, né? Hum, Que é um músculo, é um órgão, tem as cartilagens todas envolvidas ali. Imagina isso tudo em contato com a nicotina e a fumaça quente. Fora as chances maiores de câncer de laringe, né? é maior, é bem maior. Bem maior. Então não ataca somente o pulmão, né? Não ataca Não é somente isso. o pulmão. Não ataca. Por onde a nicotina passa, ela faz um estrago. Ela faz um estrago. Perfeito. Muito bom. Exatamente. Aqui, e na sua opinião, Soiane, assim, quem tem uma voz naturalmente rouca, acho que a gente começou a falar alguma coisa sobre isso, mas não entrou nesse detalhe, é porque eu lembrei agora que nós tivemos essa pergunta aqui. Eu falei um pouco sobre a questão que pode ser uma questão natural, pode ser uma anomalia, talvez, da voz, ou nas pregas vocais, ou a voz rouca, ela pode ser natural da pessoa, ou também pode ter algum problema, alguma anomalia? Como Pode. funciona isso? Como eu disse, a voz rouca nem sempre é patológico, Uhum. né? Tem pessoas que têm a voz rouca. Meu sobrinho, ele tem 4 anos, ele é rouco. Desde bebê, o choro dele era rouco. Ele não é uma criança que grita muito. Tem muita criança que grita, Que né? grita. Grita, 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 e aí a criança é rouquinha. Então, tem pessoas que têm essa característica mais com a voz rouca. Mas muitas vezes está ligado a rinite alérgica, mau uso, abuso vocal. Perfeito. E aí, no caso do seu sobrinho, que eu acho que é um exemplo legal para falar, vocês levaram ele no otorrino. Sim. O primeiro passo, o primeiro especialista que a gente tem que procurar quando tiver alguma dúvida sobre a saúde da voz, sobre a textura da voz, o aspecto da voz, é um É o otorrino. otorrino. É o otorrino porque ele vai fazer os exames, né? De imagem, de vídeo, para ver se tem alguma fenda, pólipo, nódulo, o que tem causando essa voz rouca, às vezes voz soprosa. Perfeito. No caso do meu sobrinho, ele tem adenoide. A adenoide causava essa rouquidão, ou causa essa rouquidão. Pode ser que cause. Ele ainda é rouco, não tirou a adenoide ainda, mas vamos ver quando ele fizer a cirurgia. Perfeito. E aí é o otorrino que vai falar se aquela pessoa precisa procurar uma fono? Exatamente, é o otorrino. Fez lá os exames, deu alguma alteração. Ah, tem fenda. Vamos fechar a fenda. Outra coisa também, Júnior, que traz muita rouquidão é o refluxo. O refluxo. Então, precisa tratar o refluxo, depois trata a fenda, pólipo, e para ter uma saúde vocal. Perfeito. Agora você trouxe um aspecto que me deu outra dúvida. Alguns profissionais no canto, e a literatura vocal ela é muito extensa, nós temos muitos autores e profissionais de diversas áreas, e às vezes há uma divergência aí. Quando há a fenda, quando ela acontece, a pessoa está com uma voz soprosa, porque inicialmente nós falamos do trato vocal que você começa a ficar rouco, e ali possivelmente você pode ter algum calozinho e alguma coisa. Esses calos podem se transformar em fendas e fica aquele espaço, né, nas pregas vocais, aí elas vão ter aquela dificuldade de fechar, aquele movimento de fechar, e aí você vai ter uma voz mais soprosa, cada vez mais cansada e mais rouca. E aí você falou para mim, agora falou uma frase, perdão, sobre fechar a fenda. Como que funciona esse processo? É possível, então, tratar a fenda? É possível, é possível. Muitos casos, por exemplo, o que leva à fenda é o pólipo ou o nódulo, né? Que fica batendo ali, fez aquele buraquinho, e aí
trata o nódulo, trata o pólipo para desaparecer, para depois fechar a fenda. Isso é tratado com antibiótico. Não, com terapia e, em alguns casos, cirurgia. Então a cirurgia consegue corrigir. Consegue. Existem casos de problemas nas pregas vocais que são mais difíceis de tratar? Você conhece algum caso? Não. A fenda, na nossa opinião, são casos mais complicadinhos de você tratar. Sim. É porque esses casos exigem muito mais do paciente, né? Então, não é só ir lá na fono, fazer a sessão de meia hora, uma vez por semana. Precisa ser assíduo e fazer os exercícios em casa. Que seria fonoterapia. Que seria a fonoterapia. E aí a gente teria vários objetos. Inclusive, não é só o corpo que trabalha. Também tem objetos, né? Você pode ter objetos para soprar e você tem todos tem os vários instrumentos. materiais de apoio para trabalhar na fonoterapia. Perfeito. E aí, por vezes, alguns pacientes até levam para casa também esses objetos. Sim, porque são objetos muitas vezes individuais, onde a pessoa coloca a boca, e aí não tem como uma pessoa usar e a outra usar. Então, muitas vezes o paciente adquire, usa na terapia e usa em casa. Ou seja, tem como comprar esses instrumentos, essa instrumentalização no mercado. Tem. A maioria das fonoaudiólogas que trabalham nessa área de fonoterapia ligada à voz, já tem para vender no consultório também. Ah, bacana. Então, elas já têm lá, normalmente os casos são parecidos e elas têm alguns instrumentos lá que elas passam também a comercializar para que a pessoa leve. Exatamente. Que faz parte do tratamento dela. Perfeito, Soy. E aí, mais alguma coisa assim que a gente precisa saber para poder cuidar da voz? Vamos que mais? falar também, eu nem lembrei de falar antes, sobre a alimentação. Perfeito. Então, antes de cantar ou falar por muito tempo, evitar alimentos gordurosos, alimentos pesados, com muito condimentos que exigem mais do nosso organismo. E atrapalham também até a movimentação do diafragma. Derivados do leite, por exemplo. Também, derivados do leite também. E um alimento que todo mundo elogia é a maçã, né, Júnior? Ia falar isso agora. Comer maçã. Comer maçã. Além dela ter enzimas adstringentes, ela é ótima também para melhorar a articulação. Porque ela é dura, então a gente mastiga e vai trabalhando a articulação. Tem mais algum, assim, que você indica e fala, comer tal alimento também é muito legal? O caqui também trabalha bastante a articulação e ele é adstringente, que eu me lembre agora. Maçã e caqui, então, são muito legais, então. Maçã é o melhor. Gente, então é por isso, ó. Bom, gente, eu sempre soube que era porque ela era mais durinha e que ela ajuda a limpar o muco, etc, etc. Agora, esses adstringentes aí eu não sabia. Que legal, viu? Legal, muito bom, né? Muito bom. E aí, além desse processo, é bom falar também do pós. Existe alguma... Você comentou do laser, que para um processo de desaquecimento. Mas, por exemplo, também, o que você acha sobre ficar calado alguns segundos após a atividade vocal? Ou seja, a voz falada, a voz... Falou muito tempo, cantou muito tempo. Desaquecimento vocal. O que você conhece e poderia nos dar diquinhas ou falar alguma coisa sobre isso? Hidratação e repouso, né? Então, quando a gente corre demais, a gente cansa, a gente quer ficar quieto. A mesma coisa a gente é com a nossa voz. Lembrando que a prega vocal é um músculo. Então, ela precisa desse relaxamento após a exposição. Hidrata ao final. Hidrata e repouso. Fica caladinho um Fica pouquinho. caladinho, descansa. Se não tem o laser. Descansa, que é ótimo. Muito bom. E outra coisa, Júnior, Claro. que eu ia falar, a importância da gente conhecer o nosso aparelho fonador, né? Então, aulas de canto, exercícios para a gente conhecer a nossa extensão vocal, a nossa ressonância, a forma que a gente pode trabalhar os nossos limites. Isso é muito importante. Todo esse trabalho conjunto para a saúde vocal, nossa, é de extrema importância. Perfeito. Bom, tá acabando, o papo tá muito legal. A gente comentou com a Soy no início da live que parece que é longo o tempo, você tem que falar muita coisa e na verdade é um bate-papo gostoso, principalmente quando a gente conhece a profissional. Indico demais, quem quiser procurar, procure mesmo. Obrigada. Que além de ser uma pessoa boníssima, é uma profissional super competente. Soy, conclusões, e é isso, dizer um tchauzinho pro pessoal. Obrigada. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Tomara que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida,
Entre em contato com o Júnior, a gente vai conversando, né? Perfeito. Então, muito obrigado você que nos acompanha daí de casa. Não deixe de seguir a gente. O projeto ainda tem mais uma semana de aulas. E aqui eu gostaria de reiterar. Teve alguma dúvida sobre saúde vocal? Coloca aí uma mensagem aí no YouTube, manda um e-mail para o pessoal do Mosaico, manda um e-mail para a gente que a gente vai contactar só e aí a gente tenta responder a vocês, em especial os alunos do grupo do WhatsApp, os alunos que estão inscritos. Você que nos acompanha, muito obrigado, Deus lhe pague e que a gente possa seguir. Sói, mais uma vez, obrigado. Obrigada. Vitor, brigadão. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Tchau.